Podemos? Podemos? Quero aproveitar para agradecer quem nos apoia. Esse episódio do Dane-se tem apoio da Castor, a marca de colchões mais premiada e reconhecida do Brasil. Se você tem medo de escrever a sua própria história, não pode reclamar do final que alguém vai dar a ela. Dane-se o medo, que tal você pensar um bom enredo para a sua vida? Comecei com uma frase do Dane-se, porque a nossa convidada de hoje lançou um Dane-se bem dado para ela escrever o próprio enredo da vida dela daqui para frente. Carol Barcelos é a nossa convidada hoje. Ai, que delícia! Bom te encontrar nessa Nossa, frase. eu tô dando dane-se aos montes e tá fazendo bem, viu? Eu espero que te faça bem também, eu tô Carol. na transição ainda, né? Eu comecei, assim, pra mim foi um grande passo, né? Depois de 20 anos, chegar e falar, opa, uma história nova. É isso. Bom, eu poderia apresentar a Carol como jornalista, apresentadora, empreendedora, mãe da Júlia, namorada do também jornalista Marcelo Correge, que eu adoro. Mas eu queria perguntar pra você, Carol. Quem é a Carol Barcelos nesse momento, com tanta transição e transformação na sua vida? Acho que um pouco disso tudo ao mesmo tempo, não sei, Anne, assim, acho que quando a gente começa uma transição, a gente começa um processo de transformação também. Então, eu tô me descobrindo em novas funções e o mais legal é que eu acho que eu voltei para uma posição muito clara de quem tá aprendendo, sabe? Eu tô aprendendo nas diversas frentes que eu escolhi agora pra minha vida e acho que essa é a sensação que eu queria. Então, assim, definir agora, eu sempre acho difícil definir, né? Porque eu acho que a gente é um monte de coisa ao mesmo tempo e eu gosto disso. Acho que talvez eu esteja vivendo a minha melhor fase em relação a isso, assim, ser um pouquinho de cada coisa, ter essa liberdade pra mim tá sendo muito especial. E poder fazer alguma coisa nova de novo, né? Eu precisava. Porque, assim, assim, todo mundo te pergunta, né? Carol, mas o que aconteceu? Por que você saiu da Globo? Então eu te pergunto, por que você saiu da Globo, Carol? Eu até achei que as pessoas fossem perguntar mais, assim. Teve muita gente que falou assim, né, um movimento, tava na hora, porque foram 20 anos, né? Passei 20 anos, eu fui muito feliz ali. Muito, muito. Eu entrei estagiária, então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu construí na minha carreira profissional foi ali. Mas até mesmo por isso eu falava, caramba, mas eu não tenho experiência em outro lugar, sabe? Eu preciso viver outra coisa. E eu tinha muita vontade de falar de outros assuntos, eu tinha muita vontade de estar num outro espaço e de me sentir provocada e desafiada de novo. Não que eu não me sentisse ali dentro, porque eu acho que toda vez que a gente entra ao vivo, tem isso. E eu sempre gostei muito de fazer ao vivo por isso, né? Porque mexe com você ali, o jogo nunca tá ganho. Se foi pra regressiva, tipo, respira, segura a onda e faz dar certo. Mas eu tinha... E também acho que eu precisava de um pouco mais de liberdade pra tocar projetos que eu gostaria de tocar. Então, óbvio que não foi assim, de um dia pro outro, acordei e falei, não quero mais. Eu passei anos. Quanto tempo, Carol? Eu passei uns 3 anos. Jura? 3 anos pra tomar decisão? Na terapia também, falando muito sobre isso, porque eu tenho ainda, né, uma relação, acho que eu vou ter pra sempre, né, uma relação forte, assim, com a empresa e representava muito pra mim tudo tudo que tinha ali, tudo que eu tinha construído ali, tudo que eu tinha vivido ali. As pessoas, né? Porque, a gente sai e a gente tem muitos amigos ali. Então, pra mim era sempre assim, mas será? Mas, né? Será que é a hora? Mas caramba, eu sou tão feliz aqui ao mesmo tempo. E eu comecei a perceber que não, que eu era com medo. E aí eu fui trabalhando esse meio, trabalhando, e a decisão veio, na verdade, assim, ali no fim das Olimpíadas, eu já sabia que eu ia sair. No fim das Olimpíadas? Em especial, assim, eu corri a maratona, que era a maratona olímpica. E eu fiquei muito na dúvida se eu faria ou não, porque o convite veio dias antes. E eu falei, cara, dias antes, como é? Eu não tô preparada, eu não tô treinando. Eu tava trabalhando pra caramba, sabe como é que é a cobertura, assim? Trabalha que nem louco, trabalho o dia inteiro. Mal comia, mal dormia, mal nada. E aí veio essa possibilidade de correr a maratona olímpica. Eu falei, cara, tem uma matéria muito boa aí, porque a história era muito boa. Era da Marcha das Mulheres, durante a Revolução Francesa, um momento que as mulheres foram muito importantes na história. Eu falei, poxa, eu tenho a chance de contar essa história de um outro jeito. E pra mim fazia muito sentido terminar minha história assim também. Não fui com essa certeza, mas eu acho que ali ao longo da corrida, são 42 quilômetros, é pra pensar muita coisa. É uma sessão longa de terapia. Eu acho que ali no caminho eu fui relembrando muito do que eu tinha vivido ali dentro e tendo a certeza de que foi tudo incrível, mas que aquilo era passado e que eu precisava
ter coragem. Acho que esse ano realmente precisei ter coragem na minha vida, como eu nunca tinha precisado. E nessa maratona de 42 quilômetros que você falou, não estava preparada. Não. Ali, tendo todos esses pensamentos, você fez... Cara, então meu maior medo era esse, porque eu não estava bem de cabeça. Porque maratona, e a gente sabe que corrida é muito, né, mental, assim. Foi a minha 10ª maratona. E em outras eu não estava super bem fisicamente, eu sabia que não estava super bem, mas eu estava com a cabeça boa. Então, meu maior medo nessa corrida era falar, eu não tô com a cabeça boa. Como é que eu vou segurar a onda ali quando a dor vier, quando... Né, assim, vem muita coisa durante uma corrida. E porque também, se eu não tô bem fisicamente, eu sabia que eu teria que aturar isso por mais tempo. E aí a cabeça que ia fazer diferença, né? E a cabeça ia fazer diferença. Mas eu falei, cara, eu preciso fazer isso por mim. Óbvio que o trabalho ali pra mim era importante. Eu consegui fazer uma reportagem que eu gostei do resultado, que eu fiquei feliz com o resultado, contar uma história que eu queria. Mas... pra minha história era importante estar ali. E você terminou a corrida? Eu terminei aí, emendei já, comecei a escrever, porque a matéria era pro dia seguinte. A prova largava 10 da noite, madrugada, assim, à noite em Paris, eu cheguei de madrugada. E eu cheguei no hotel 4 da manhã e a matéria seria exibida no dia seguinte, que era o último dia de Olimpíada, o encerramento da cobertura. E aí eu já corri atrás, gravar off, aquele esquema todo que você conhece super bem. E ali, quando eu cheguei, eu acho que eu falei, cara, que foi, pra mim foi. Essa aqui foi a última. E foi, pra não falar que foi a última, depois dela eu fiz uma entrada ao vivo. Mas foi assim, foi minha despedida. É louco, né? Você para pensar, tipo, eu lembro também da minha última entrada no Jornal Nacional, assim, e eu não sabia se eu ia entrar, se eu não ia entrar, então, assim, me gerou uma emoção também muito louca. Mas é legal ter você hoje aqui, porque geralmente as pessoas que saem da Globo saem por alguma questão, saem com mágoa, saem por causa de briga. Cara, e não. Você, assim como eu, a gente saiu de boa, a gente saiu e falou, gente, encerrou um ciclo. Eu saí por escolha, porque eu achava que eu precisava viver um outro momento profissional, eu queria recomeçar, eu tô recomeçando, eu tô feliz com isso, mas assim, de verdade, eu não tenho o que falar, sabe? Eu fui muito feliz ali dentro. Assim, eu tive a chance de fazer grandes reportagens, porque eu tinha estrutura pra isso, porque tinha muita gente trabalhando bem ali também. Eu aprendi muito, eu trabalhei com pessoas, nossa, porque eu tenho a maior admiração do mundo, então, sabe, eu entrei ali, eu tinha 22 anos. Não tem. Como é que eu vou olhar pra trás 20 anos da minha vida e falar, não, gente... Não valeu a pena, ou nossa, não, pelo amor de Deus. Foram 20 anos incríveis, assim, então não... Na verdade, acho assim, que bom, né, você poder sair assim, né, porque tem ciclos, as coisas acabam. Eu acho que as coisas... A gente, às vezes, tem uma tentativa, uma obsessão por buscar sempre um motivo. Mas acabou por quê? Porque as coisas acabam, eu acho. Acho que tem ciclos. Tem ciclos. E o meu ali, no momento que eu tive certeza que meu ciclo tinha acabado, eu falei, é isso, agora vamos nessa. E em momento nenhum, cara, de verdade, assim, porque você ainda fica como serão os primeiros dias, né? Caramba, e agora, assim? Como foram os primeiros dias? Tipo, acabou. Cara, e eu fiquei com medo, eu falei, será que ainda vem? Será que ainda vem? Será que ainda vem? Eu acho que eu senti tanto durante... E sofri também no durante, porque eu questionei muito o meu desejo ali durante, sabe? Tipo, mas eu quero sair, caramba, mas por que eu quero sair? Como assim eu quero sair daqui, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Que uma vez que a decisão estava tomada, eu fiquei em paz com isso. E pra mim foi importante sair assim, sabe? As conversas foram boas, Honestas, foram tranquilas. E eu fiquei feliz de poder agradecer. Acho que ainda tem muita gente pra agradecer, mas alguns eu já consegui. Por tudo, cara. Principalmente pelo que me ensinaram, pela generosidade, assim. Foram quantas Copas, quantas Olimpíadas você fez esse balanço? Olimpíadas, eu fiz Rio, Tóquio, Paris, Olimpíadas de Verão, Olimpíada de Inverno eu fiz Coreia, fiz a Copa Feminina na França e fiz a Copa Masculina no Catar. De grandes coberturas foi isso. De qual que você acha que foi a mais marcante, assim, pra você? Que foi a mais inesquecível, que você falou, uau, essa foi especial? A Copa do Mundo Feminina na França foi muito especial, por tudo. Porque foi a primeira que a gente, ó, ainda fala a gente, mas foi a primeira que teve transmissão ao vivo dos jogos na Globo. Então, pra mim, foi super especial. E a cobertura foi muito intensa, a gente contou muita história, foi muito legal. E eu acho que, cara, assim... Os momentos, eles são importantes por motivos diferentes, né? Assim, Paris não foi super tranquilo, porque a minha cabeça já estava muito... Mas foi muito importante para mim. E, de alguma forma, foi especial. Porque foi um encerramento. E acho que da forma como eu achava que
que a minha história com a empresa merecia terminar também, mas foi um desafio, então, né? Porque é muito diferente, assim, às vezes eu tava lá e falava, caramba, mas será que eu vou estar aqui na próxima? Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E aí, de repente, você pensar, poxa, eu até posso estar numa próxima Olimpíada, mas não vou estar pela Globo, né? E aí você sente um pouquinho... não sei também, né? A gente nunca sabe. A gente nunca sabe. Mas é difícil aceitar isso, né? A falta de controle. Essa tá sendo a minha dificuldade agora. Assim, não tem controle. Né? Eu não sei pra onde eu vou amanhã, eu não sei o que eu tô fazendo amanhã. Quer dizer, agora já tá começando a ficar definida, né? Minha vida tá definida não, mas tá um pouco mais organizada. Mas acho que isso eu senti logo no início. Quando eu acordei, eu falei, mas e agora? Agora, eu vou pra onde? Vou fazer o quê? Aí te dá uma e fala assim, opa, isso faz parte do processo. Esse medo faz parte do processo, né? Existe algumas pessoas que eu conversei depois que... Porque assim, quando a gente faz faculdade, gente, pelo menos na nossa geração, você faz faculdade, a Globo sempre foi aquele objetivo maior, o sonho de qualquer jornalista sempre foi trabalhar na Globo. E realmente sempre foi um lugar excelente. Eu não tenho também nada para falar. Foi um lugar excelente que eu guardo ótimas memórias, lembranças e só tenho agradecimento também à Globo. Você chegou a viver um pouquinho de luto do tipo, nossa, não tô... Porque assim, o sobrenome, né? Prazer, Annie Lotterman, da Globo. Prazer, Carol Barcelos, da Globo. De repente você não tinha mais esse sobrenome. E eu tava querendo. Eu tava querendo, assim, não ter mais. Se divorciar, tirar esse nome. Entender, né? Sentir, assim, porque você se sente mais protegida também, né? Ali, assim, você chega, né? E foram 20 anos, assim, eu queria... Não, deixa eu chegar e entender, sabe? Quem eu sou fora dali e pra onde eu posso ir ao mesmo tempo, entendeu? Porque também quando a gente fala, mas não tem mais aqui, não tem mais o crachá, né? Tipo, não tem mais o crachá. Tudo bem, mas aí você tem um mundo. E que é legal, mas também é um pouco assustador também, né, Carol? Porque quando você fala, eu sentia protegida, e era muito isso, assim, a Globo sempre teve uma preocupação de proteger os seus funcionários. Às vezes até de uma forma excessiva, talvez, mas blindava a gente, porque, né, a gente também respondia, a gente também carregava o sobrenome deles, então a gente tinha que cuidar do sobrenome Globo. Era uma missão nossa, que não era imposto, era natural de cada um que estava ali representando a empresa, né? Como que é essa liberdade para você? Porque hoje você pode participar com mais facilidade de videocasts como esse, você pode estar nos lugares que talvez antigamente você ficava meio assim, de não posso ir nesse lugar, porque sei lá, o que vão pensar, o que vão achar, não posso sair falando. Hoje em dia você pode ter essa liberdade. Demora pra você acostumar com isso, Pra falar de você até, né? Pra falar da sua história, de quem é a Carol. Mas acho que é um processo, Fanny, assim, essa parte eu tô demorando ainda. Isso eu ainda tô demorando, porque dá mais trabalho, porque você começa a tomar suas decisões, né? É um processo de independência. Então, você toma as decisões, mas você tudo bem, mas a decisão é sua e a responsabilidade também, né? Esse caminho aqui vale a pena, e por aqui vale a pena, e aí? Isso, acho que eu ainda tô aprendendo e talvez esse vínculo não tenha rompido totalmente ainda. Eu, às vezes, quando eu chego no cara, eu falo, não, mas será que... Eu falo, não precisa, né? Assim, não, calma aí. Mas foi muito tempo, então acho que eu não me acostumei ainda. Sabe? Demora um pouquinho mesmo. Demora. Você falou que você entrou com 20 anos na Globo, né? Entrei como 22, estagiária. Entrei estagiária. Você já entrou na parte de esporte, Carol? Entrei no esporte, mas não por opção. Assim, na época a gente ranqueava as opções, né? Eram 4 opções, o esporte era a minha 4ª opção. Então, ou seja... Eu queria ir pra Globo News, eu queria ir pra editoria... E aí eu fiz o processo, era um processo, eu não sei se ainda é assim, mas era um processo que era quase um vestibular, sabe? Você ia 6 meses fazendo prova. E aí tinha uma entrevista final. Quando eu cheguei na entrevista final, eu fui pra Globo News, só tinha uma vaga, a Globo News não me escolheu. E aí, na época, no esporte, eram Chiarelli e Marcelo Barreto. E aí parece que numa reunião eles falaram assim, mas e aquela menina? Ninguém chamou. Alguém falou, não, mas ela não queria, a última opção dela é o esporte. Aí o Chiarelli, que já não trabalha mais na empresa tem um tempo, falou assim, cara, eu acho que ela tem a cara do esporte. Vamos tentar. Eu lembro de onde eu tava pegando o ônibus, foi pra UF, que eu estudei em Niterói. Sempre morei no Rio, né? Universidade Federal Fluminense em Niterói, eu ia pegar a ponte, e aí me ligaram, é da Globo, a gente precisa que você venha aqui pra fazer uma entrevista. Aí eu larguei, saí correndo, peguei outro ônibus, voltei pro Jardim Botânico. E aí cheguei lá, era o Marcelo Barreto, aí a gente fez a entrevista e tal, e ele falou assim, olha,
não é a sua primeira opção, não é a sua melhor prova. É a vaga que eu tenho. Eu falei, vamos lá, cara. Vamos lá que vai dar certo. E aí você fez sua história no esporte. E aí é muito louco, porque eu tava com Barreto nas Olimpíadas agora. E eu completei 20 anos em Paris. E eu falei, Barreto, completando 20 anos que eu entrei aqui numa entrevista com você. Aí ele brincou, ele falou assim, acho que deu certo. Acho que deu certo. Ainda pensei nisso, falei, cara, acho que deu certo e acho que tá... Era a quarta opção. Era a quarta. Imagina se tivesse escolhido a primeira, hein, Carol? Era, mas eu fui, o esporte me deu muito mais do que eu esperava. Muito mais do que você esperava. O que você esperava do jornalismo, que, já que você falou, o esporte me deu muito mais do que eu esperava? Porque o esporte me deu muita experiência de vida. Acho que o jornalismo dá, né? Porque a gente conhece muita gente, a gente ouve muita história. E você convive, né? Você não tem uma rotina, você cada dia tá num lugar, cada dia tá contando uma história, falando com uma pessoa. E isso é muito rico. Isso acho que é uma parte muito rica do jornalismo. Só que no esporte, eu acho que até... É curioso, eu queria trabalhar com economia e eu acabei fazendo Planeta Extremo. Então, assim, acho que porque minha carreira foi pra esse lado, eu tive a chance de viver muita coisa legal. Que eu nunca tinha imaginado. E foram experiências que provocaram transformações que foram muito além da minha vida profissional. Então, isso... O esporte vai... E por ser uma paixão também, eu gosto, eu sempre gostei de praticar. Eu só não tinha o desejo de trabalhar com esporte. Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, pô, acho que foi muito mais divertido do que eu imaginava. Moldou quem você é, né? Porque, assim, talvez se você tivesse seguido pra Globo News, pra coisa mais do Rádio News, do dia a dia, talvez hoje aqui você estaria de terninho, uma coisa mais cafoninha, né? E a Carol é descolada. Eu tinha pensado isso, eu falei, cara, quando eu olhei, eu falei, gente, mas né? Eu ando de camiseta, calça jeans, realmente fui para um lugar certo, assim. Eu acho que com a minha personalidade o esporte tinha mais a ver. E eu me senti muito livre para ser quem eu era, né? Agora já em outro momento, mas quem eu era e quem eu sou no esporte. E ainda me sinto muito à vontade. E a Carol, gente, tem aquela sacanagem de ser muito mais bonita sem maquiagem do que com maquiagem. Porque essa mulher realmente ela não precisa mais do que isso. A Anne falando, uma camiseta branca, uma calça jeans, basta. Não, eu vou explicar, eu cheguei aqui de cara limpa toda errada, né? Aí quando eu olhei ali, eu falei, eita, tem maquiagem, que vou fazer alguma coisa pra não entrar, pelo menos ajeitar o cabelo. Mas eu não gosto muito, né? Você sabe, eu nunca tive muito costume de usar, assim. Maquiagem, realmente. Minha filha ama, assim, até engraçado, porque é muito diferente. Mas eu gosto da cara limpa, assim. Você sempre gostou da cara lavada? Mesmo com a passagem do tempo, né? Pois é, eu ia até te perguntar isso. Você sempre gostou da cara lavada, do cabelo natural, da coisa ao vento, de ser realmente quem você é, no momento que todo mundo usa filtro pra tudo, se esconde. Você não, ninguém nunca vai se decepcionar vendo a Carol pessoalmente, tá, gente? Pelo contrário, eu acho que ela fica linda no vídeo e pessoalmente ela é igual, não muda nada, assim, é impressionante. E é verdade, Carol. E assim... Como é que você vê essa coisa da passagem do tempo? Você falou, 20 anos na Globo, agora você tá com 40. 43. 43, e tá linda, e recomeçando. Mas já é diferente, né? Não, é diferente. Eu fiz 41 agora, eu falei, cara, é diferente. Eu tenho sentido, mas eu acho que o desafio maior, assim, apesar de eu nunca ter sido tão ligada, assim, sabe, filtro e maquiagem e tal, a gente tem vaidade, né? Existe uma vaidade e... Eu comecei a sentir meu corpo diferente, não só em relação à estética não, mas também performance, entrega, sabe? Eu digo assim, do que ele pode me dar. E também é um recomeço, é entender, cara, tem uma beleza aí nessa nova fase, vamos entender qual é, né? Que acho que ela tem que ser muito sábia. Sim. Acho que é um momento de ter sabedoria, mas falar, é super tranquilo, não, assim, ontem eu recebi uma foto de um cara que trabalhou comigo quando eu tinha entrado na Globo. Eu olhei e falei, nossa, gente, não me mostra essas fotos não, cara. Assim, é outra cara, né? É outra pessoa. Você acha que você tá na sua melhor fase de beleza? Não, fala a verdade, acho que não. Não? Não, e esse ano acho que foi um ano em que eu cuidei muito pouco também de mim, assim, muito pouco do meu corpo. Fiz muito menos esporte, atividade física do que eu tô acostumada. E isso é porque tem um bem-estar na atividade física e na corrida, Sim. Você sabe o que você faz, que eu preciso dele porque ele faz com que eu me sinta bem e bonita, mesmo não estando, sabe? Assim, me dá uma sensação de, cara, eu tô feliz, tá tudo certo. O esporte me dá isso, a corrida me dá isso. Então, como esse ano eu fiz muito menos do que eu tô acostumada, eu acho que eu fiquei com mais tempo pra ficar olhando. Aqui, ali. Você acha feia em algum momento, cara? Anne, para, né, gente? Mas é verdade, gente, pelo amor de Deus. A gente tem questões, né? Eu tenho pior que, assim...
Todo mundo tem. Poxa, eu tenho várias. Eu fico tentando entender que, cara, isso é vida, né? O tempo passar é vida. Se o corpo mudou é porque também experimentou. Se a pele tá com marca é porque é marca de... né? Eu tenho muita mancha de sol. Eu falo, gente, mas eu vou fazer outra maratona. E eu escolhi fazer, entendeu? Eu pegava sol. Óbvio que tem cuidado, você tem que ter, mas assim, de qualquer forma, o teu corpo e o teu rosto, eles vão contando a tua história também, não tem? Sim. Sabe? Acho que o que eu tento é falar, quando eu olho pra trás tem muita história bonita. E teve muito momento de vida especial, assim. Tipo, tem... Não dá pra gente falar assim, quer o quê? Quer ser feliz? Ser feliz, né? A gente vai entrar nessa questão aí, vai render a história. Mas eu acho que ter uma vida com experiências é muito rico. Exato. Ter história pra contar, elas são né? boas e ruins. Então, você vai envelhecendo, você tem história pra contar, independente, né? Tem algumas muito boas, tem outras bem ruins, tristes e tal. Mas acho que se chama viver, né? Você criar experiência, criar uma casca Porque isso aqui não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem jeito, vai passar. Vai mudar. Vai passar. Agora, a gente tá falando de esporte, né? E como você já gostava de esporte lá atrás, antes de começar a trabalhar com esporte, mas o quanto trabalhar com esporte influenciou no seu dia a dia? De começar a fazer maratona, de começar... Muito. Eu não faria o que eu fiz no Planeta Extremo se fosse só por lazer, né? Acho que eu não teria nem tido estrutura para treinar daquele jeito e para viver tudo aquilo. Então, o esporte hoje eu não consigo... Eu posso não estar trabalhando agora o tempo todo com o esporte, mas eu não consigo tirar o esporte da minha vida e acho que eu nem quero. Aí sim mexeria muito com a minha cabeça. Então, até quando eu fico com questões em relação, né, ao tempo, ao rosto, ao corpo mudando, eu falo, cara, eu ainda consigo ter um corpo que tá ali, que tá em movimento de alguma forma e com saúde pra tá suando, né? Eu prefiro suar eu preciso suar pra não enlouquecer. Acho que o esporte tá tão presente na sua vida que agora você criou uma empresa de marketing esportivo, né? Que é a Supernova. Fala da empresa, como é que tá isso? O que vocês estão pensando em fazer, Carol? Que é você e mais duas pessoas, mais duas mulheres, né? Sim, a Mari... Desse friozinho novo na barriga. Elas têm experiência, elas entendem. Eu tô ali, assim... Cada reunião eu falo, gente, então vamos lá. É a Ju? É a Ju e a Mari... E a Mari vem de agência, as duas têm sobrenome super difícil, depois eu vou colocar no crédito, porque... E a Mari vem de agência, a Ju também trabalha com mídia já, elas têm muita experiência, mas eu acho que o que é legal é que são 3 pessoas com experiência no esporte, em comunicação e de áreas diferentes, então a gente é complementar. E é uma agência de marketing esportivo para fazer evento, para cuidar de atleta também, para produzir conteúdo, mas eu tô ali como uma das sócias e trabalhando também no backstage. No backstage. E aprendendo, porque esse é o maior desafio, acho, dessa fase. Porque você com 20 anos de carreira, você fala assim, pô, tô tranquilo, eu sei fazer isso aqui, me coloca ali, eu sei fazer uma matéria, me coloca ali, eu sei fazer o vivo. E aí agora eu tô em vários lugares e eu falo assim, não, mas isso aqui eu não sei fazer. É fazer pela primeira vez alguma coisa nova realmente, porque... E aí você vai ver que realmente é diferente. Por mais que a gente saiba fazer televisão, um dia que eu sentei aqui... Né? Isso aqui é diferente. Sai da sua zona de conforto, né? Então, assim, a gente está acostumada com um tipo de câmera, com um tipo de... Enfim, e aí você está num ambiente diferente, você está num boteco, né? Quando que eu imaginei... Não, quando eu cheguei, eu falei, na Globo, caramba, eu não sabia como é que era. Que eu ia chegar num boteco e ia gravar entrevistas com mulheres num boteco. Então, assim, realmente... Que é maravilhoso, né? Traz uma jovialidade também, né, Carol? Fazer coisas diferentes, fazer coisas novas na vida, eu acho que é você se permitir não envelhecer também, né? Acho. E de uma forma muito inteligente, eu acho. Porque, por mais que ao olhar, né, assim, as pessoas estão vendo que a gente não está começando, né? Mas por dentro, eu me sinto começando. Então traz aquele friozinho, aquela insegurança, vários sentimentos que eu tive no início de carreira e que eu já não conhecia de uma forma tão frequente mais. E isso é muito bom, né? Você fala, caramba, mas eu tô começando algo novo. Então, peraí, então, porque tem muito jogo ainda pela frente. Eu acho que dá uma perspectiva de mais tempo de vida. E isso traz uma sensação... Eu lembro que eu vi uma entrevista do Jô Soares que ele falava que não tinha medo de morrer, que ele tinha medo de ficar improdutivo. Eu acho que é o que eu sinto. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de um dia não poder produzir mais, sabe? Não ter esse tesão, essa disposição, essa vontade de criar. E eu tava ficando sem. Não, e aí é muito louco, porque aí foi muito honesto, na verdade, da sua parte se ver nesse lugar, né? Porque eu acho que quando
a gente viu que a Globo mandou embora várias pessoas das antigas, né, que trabalharam já há muito tempo lá, e de repente foram mandadas embora, e você fala, uau, como assim? O que aconteceu, né? Uma pessoa que era referência até pra gente lá dentro, e de repente não é descartada, mas é até porque precisa renovar, né? Vir uma galera nova, parte. Acho que faz parte, qualquer empresa passa por esse tipo de renovação. E você foi honesta com você, né? De tipo, acho que esse é o meu momento de sair, porque eu ainda tenho vida, né? Eu ainda tenho energia para começar a construir uma coisa nova que é para mim, não é para o outro, né? Então, porque assim, precisa, né? Para recomeçar. Porque precisa. Mas aí eu acho que eu queria te perguntar o seguinte: o que você acha que tem gente que está sendo saída, né? Que estão tirando da Globo por trabalhar há muito tempo, mas tem muita gente como você, como o Andreoli, que também acabou de pedir demissão também para sair, que teria muita vida ainda dentro da Globo, mas que prefere sair. Por que você acha que está rolando esse movimento? E aí eu me incluo também, né? O mercado mudou, né? Acho que por isso aqui é possível agora, né? A gente, durante muito tempo, não tinha essas opções. E aí eu acho que começa a ficar muito atraente, porque é um desafio. A gente chegar e falar assim, não tá, o jogo não tá ganho, não tá dominado, tem várias outras áreas da comunicação que estão aparecendo e que a gente pode experimentar. E tem um outro ponto que, pra mim, é importante, que é a liberdade. Ter mais, sabe? Mas tudo, assim, mais tempo livre, administrar o meu tempo, administrar a minha rotina, a minha vida e poder responder o que a gente quer, né? Quando você quer ou quando você não quer. Eu acho que é trabalhar essa liberdade. Isso é muito legal. Ser dona do enredo da sua vida. Ser dona do enredo da sua vida. Que faz parte, quando você trabalha na empresa, assim, faz parte, né? Você não ter esse controle total. E eu também tô aprendendo a ter, porque você também, assim, é o enredo da tua vida, mas você também entende que cada decisão tomada ali... Pode ser cruel também, né? Eu lembro risco, né? Você trabalha com risco, mas o risco... Faz parte também, né? Eu lembro que quando eu estava na Globo, trabalhando no Jornal Nacional, eu falava, bom, cheguei no Jornal Nacional, que é o principal jornal da casa, né? Que é o principal jornal da Globo. Todo mundo gostaria de estar aqui onde eu tô. Sim, super, e só eu cheguei, só tem uma vaga para esse lugar. E eu cheguei nesse lugar. E aí você olha em volta, é um lugar meio solitário também. Você fala, caramba, só existe uma pessoa aqui nesse lugar. E sou eu. Fala, que legal. Mas aí você não tem muito como trocar, se olha em volta, você tá sozinha. E talvez você dentro da Globo também, você foi conquistando coisas que você fez tudo dentro da Globo. Dentro do esporte, né? Do que você gostaria, talvez, que você almejou, do que eu acho que eu já tinha vivido o que eu tinha pra viver ali. E aí você olha em volta e fala, poxa, eu tô num lugar sozinha porque eu já fiz tudo. E as suas referências, talvez você tinha ali de parceria, as grandes parcerias, né? Talvez não estavam mais do seu lado. Então você meio que também vai perdendo um pouquinho o sentido de estar ali, né? Essa sensação de, pô, já experimentei aqui, já fiz isso. Dá tá, mas e aí, né? Porque ao mesmo tempo que você falou assim, tinha muito tempo pra ficar lá ainda, muito tempo, muita coisa pra fazer. Tinha. Por outro lado é assim, tá, mas o que seria, sabe? Pra onde? Ou às vezes assim, até tem pra onde, mas você fala, não, eu acho que não é mais o momento. Hoje não. E quando o sentimento persiste ali tanto tempo, né? Não foi que um dia eu acordei e falei, não, eu passei 3 anos ali pensando. Até que chega uma hora que você fala, cara, é uma vida só, é muito rápido. É muito rápido. E pra recomeçar, eu acho que você tem que estar num momento que você ainda tem disposição. Porque eu tô trabalhando demais, né? Você trabalha muito nessa fase, né? E sábado, domingo e tudo. Então... Essa liberdade dá um trabalho, gente. Dá um trabalho ter essa liberdade, trabalho né? Bom, mas é um trabalho. Não, trabalho bom. Você tá trabalhando pra você e tudo mais. Tá recomeçando, mas realmente dá um trabalho. É cansativo. Isso não vou te enganar, não. A Júlia tem quantos anos agora? Júlia tem 12. 12 anos. O que a sua filha achou dessa Cara, mudança? Foi muito engraçado. A Júlia chegou um dia, eu falei, filha, deixa eu conversar com você. Porque amanhã todo mundo vai ficar sabendo. Eu hoje conversei, eu tô saindo e tal. Tá, mãe, mas... sabe fazer mais o quê? Aí eu falei, como assim? Mãe, eu sempre ouvi que você era boa repórter, apresentadora. Você vai fazer o quê, mãe, agora? Cara, mas assim, foi tão espontâneo. Eu falei, Ju, vou trabalhar, cara. Vou trabalhar de outro jeito, não sei. Mas, mãe, assim, tipo, fui? Eu falei, Ju, não é assim. Mas ela é engraçada, porque ela fala muito, ela argumenta muito. Não, filha, eu vinha pensando... Mas você não me falou que você estava pensando nisso. Falei, cara, nem tudo eu vou ficar, né? Essa decisão é uma decisão minha, eu tô dividindo com você agora. Mas acabou sendo rápido, né? Eu já comecei a trabalhar pouco tempo depois. Então, acho que ela viveu ali e ainda falou assim, mãe, mas achei que você ia ficar uns dias em casa. Eu falei, não, filha, eu também achei, mas
Aconteceu. Por que você resolveu? Por que você topou o desafio da CNBC? O que te encheu o olho que falou, vale a pena, vamos lá? Cara, foi engraçado porque eles apareceram logo depois que eu saí. E aí eu ainda falei, eu preciso de uns dias pra entender o que eu tô vivendo aqui ainda. E porque eu não tinha pensado em voltar pra televisão, assim. Eu queria ficar um tempo envolvida em outros projetos. Sim. E aí a gente começou a conversar, assim. Ser um programa que é de lifestyle, não é só de esporte, isso me atraiu, porque eu queria falar sobre outros assuntos, eu queria ter essa experiência. Ao mesmo tempo, lifestyle também tem a ver comigo, e a gente vai falar de viagem, vai falar de aventura, vai falar de culturas diferentes. Então, eu comecei a conversar, eu olhei, falando qual seria o programa, o formato. Não vou precisar morar em São Paulo, que pra mim era uma questão, porque a Júlia mora no Rio, eu não queria morar longe dela agora, ela tem 12 anos, adolescência, eu quero estar perto. Tem como, né? Eu venho a São Paulo uma vez por semana, porque eu venho gravar. Então, assim, faz sentido no momento de vida que eu tô. E é CNBC, né? Um baita canal vindo pro Brasil. Acho que a chance de começar do zero ali também, sabe? Eles estão começando uma história aqui. Já é coincidência, assim, porque se você pensar, eles estão começando uma história aqui, mas já trazem muita história, né? Porque a NBC, imagina, é enorme. E eu, apesar de já ter 20 anos de história, eu me sinto começando ali também. Então, a proposta foi legal. Eu falei, vamos nessa. Por que não, né? Assim, consigo ter tempo, consigo ter liberdade pra tocar outras coisas também. Então, acho que vai dar certo, vai dar bom. Novas histórias, Carol. Novas histórias agora na CNBC. Carol, qual foi a história mais alegre que você contou trabalhando com esporte? Que você fala, nossa, que incrível que eu tive a oportunidade de contar essa história dessa pessoa, uma situação que você viveu no Brasil, fora do Brasil, no mundo. Cara, mais alegre, engraçado. Sem pergunta, o que mais marcou, a aventura mais difícil. Não, vou te perguntar também, a mais difícil. Eu tô pensando, a mais alegre. Cara, mais alegre. Natália Alves. Não, é porque veio à minha cabeça, assim, mas é óbvio, né? Mas é que é muito legal. Acho que a medalha olímpica da Raíssa Leal foi muito legal. Legal. Foi muito legal. E eu tava lá, assisti, foi muito legal, assim. Por tudo, né? Pelo momento, pandemia, Olimpíadas que foram remarcadas, isso nunca tinha acontecido, e aí vai ter, não vai ter, é um momento, não é um momento. E acho que é um momento de muita tristeza no mundo também. Sim. Então acho que o que ela representou ali nas Olimpíadas, de uma menina mostrando que a alegria é importante, que a brincadeira é importante, que a diversão é importante, naquele ambiente, acho que foi um momento que foi muito legal, assim. Eu tava feliz também de poder estar ali. Uma grande parceria do esporte que você vai levar pra vida. Cleiton Conservani. Não tem jeito. Ele é muito legal. Anos, né, cara? 3 anos ali com a relação, porra. E a gente é muito amigo. Na verdade, a equipe toda do Planeta Extremo. Até hoje vocês falam? Até hoje, a gente se encontra. A gente tem grupo, a gente se encontra. Tenta se encontrar pelo menos, assim, 2 vezes por ano. É difícil, cada um tá num lugar, né? Tem alguns morando em São Paulo, cada um tá num programa, cada um tá com uma vida. Mas a gente tá sempre presente na vida do outro ali. Ali é pra sempre, aquela equipe pra mim é pra sempre. E o Cleiton foi muito generoso quando me recebeu em algo que ele já fazia tinha muito tempo, né? E ele me ensinou a trabalhar e do jeito dele também sempre cuidou, assim, de mim. Quando a gente tava nas roubadas, ele não conseguia não cuidar, sabe? Então acho que o Cleiton é uma parceria eterna. Qual foi a pior roubada que vocês viveram juntos, assim? Tem várias também, eu e ele, a gente tá lista. Não, tem as clássicas, né? Se vão fazer alguma cobertura esportiva, de repente tem um terremoto, alguma situação que Essa muda foi mais tudo. Triste. Essa foi mais triste, imaginei. Foi o trabalho mais triste. Imaginei. Sem dúvida, o trabalho mais triste. Conta sobre quando que foi isso? Foi em 2015, a gente foi pro Nepal pra fazer... Eu sempre brinco que eu conto que era uma matéria tranquila, assim, relativamente. A gente fazia um rapel, 90 metros de altura. Todo mundo fala assim, pô, sai sacanagem, 90 metros de altura é tranquilo. Mas é porque fisicamente não era desgastante pra gente. E era um programa que abriria a temporada do Planeta Extremo. A gente tava com a equipe completa, todo mundo super feliz, porque tava fazendo uma nova temporada. E aí a gente tava no carro, saindo de Katmandu pra Pokhara, que é onde seria a gravação, Katmandu é a capital. E aí, de repente, a gente tava tô olhando, tem uns carrinhos ali, era tipo uma combizinha, sabe? Do Scooby-Doo, assim, da época do Scooby-Doo. E a equipe inteira, e de repente a gente começou a olhar em volta e viu, assim... É muito louco, porque dura segundos e o poder de destruição é assustador. E a gente começou a olhar as pessoas correndo, aquela poeira, as casas desmoronando, e a gente ficou assim, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí o produtor local, na hora, falou, earthquake, earthquake, e começou a gritar. Aí o motorista parou, a gente saiu correndo da van,
E uma cobertura que, assim, a gente foi pra fazer uma matéria, passaria 10 dias no Nepal, a gente acabou passando um mês, se não me engano, um pouco mais que isso. E por 10 dias a gente passou fazendo uma cobertura de uma tragédia, né? Uma equipe do esporte, né? A gente estava acostumado a falar de alegria, falar de coisa boa e ninguém ali tinha experiência, né? Na verdade, poucas pessoas têm experiência em tragédia, ainda bem, né? A gente não estuda para isso, né? Tem como se preparar para isso. Mas foi um trabalho que foi, acima de tudo, foi muito triste. Porque o que a gente tem que segurar a onda assistia durante o dia ali, assim, era... que ninguém ali nunca imaginou, né? Que viver aquilo e passar por aquilo tudo. E aí, quando acabou a cobertura da tragédia, a gente teve uma reunião e falou, e aí, vamos voltar pro Brasil? Porque as famílias estavam preocupadas, né? Falaram, cara, vem embora, chega, já deu, vamos nessa. Mas a gente conversou e falou, acho que a gente, assim, foi um acordo geral, a gente estava lá para fazer uma matéria e a gente ficou para fazer, para gravar. E a gravação não era em Katmandu, né? Era numa cidade que tinha sido pouco atingida. Então a gente foi pra lá e gravou. Aí eu passei o aniversário de 35 anos lá, vou esquecer nunca. A gente numa mesa, eles conseguiram fazer um bolo num lugar sem luz, nada. E a gente voltou pro Brasil no Dia das Mães. Caramba. Essa foi a cobertura mais triste, sem dúvida, assim. Quantos países você conheceu? Eu nunca fiz essa conta. Não? Eu tava pensando esses dias nisso, porque eu acabei de voltar de férias agora e eu fui pra 4 países que eu não conhecia. Singapura, Vietnã, Laos e Camboja. Eu nunca tinha ido a nenhum desses. E eu falei, cara, eu nunca parei pra contar. Você vai ter que pegar o mapa mundo e falar, já fui. Mas eu sempre fico vendo os que eu não fui. Porque eu olho e falo assim, cara, tem tanto lugar que eu não conheço. Tem muito, muito. Toda vez que eu falo, cara, não, já conheço. Eu falei, não, acho que eu conheço pouco, na verdade. E você acha que com a CNBC você vai continuar viajando? Você vai continuar... No início, eu tô gravando no estúdio. No início, não. Mas é um desejo. Acho que por tudo. Até porque eu gosto de estar na rua, né? Eu gosto de fazer matéria, de fazer reportagem, de contar história. Então, eu gostaria de, em algum momento, produzir material também. De que forma a taurina que está dentro de você aí te guia ao longo da sua vida? O que você carrega dessa taurina? Porque você é taurina, né? Sou super. Ascendente, hein? Escorpião. Escorpião. Também sou escorpião. Eu adoro. Eu adoro ser escorpião com ascendente. Escorpião me salva, né? Porque touro, se deixar, você fica assim, ó. Né? A gente é apegado pra caramba. E essa tá sendo uma fase em que eu tô literalmente desafiando o meu lado taurino. Porque o taurino é aquilo ali, né? A segurança, é ficar ali fixo. E acho que é o lado do escorpião que tá falando mais alto agora, né? O escorpião, acho que ele é mais corajoso, mais... audacioso, né? Mais audacioso, exato. É mais audacioso. Se joga sem medo. E isso é uma baita qualidade. Eu vou com medo. Eu sempre fui, mas com medo. Mas vai com medo mesmo. Eu sou muito medrosa. Muito. Sempre fui uma pessoa muito medrosa. Mas eu brigo com medo. Já que a gente começou falando do enredo da sua vida, nesse livro que você está começando a escrever agora, o enredo da sua vida, o que você acha que não vai faltar daqui para frente nesse enredo? Que você fala, não, tem isso que eu não quero deixar de lado e que vai ter muito isso nesse enredo que eu estou escrevendo daqui para frente. Liberdade. Liberdade. Acho que liberdade é uma busca difícil. Assim, ainda mais no momento que a gente vive, né? Liberdade para ser, liberdade para falar. E para conduzir a própria história, né? Para tomar as próprias decisões, para fazer as próprias escolhas. Liberdade, eu acho que liberdade é um bem, assim, para mim, um dos maiores. Assim, a liberdade ela é muito preciosa. E não acho que é fácil ser livre. Não sei nem se a gente consegue em algum momento da vida. Acho que a gente passa a vida inteira tentando. Mas a gente tem que começar. Tentar. E os dane-ses vão ajudar ao longo da vida. Não, o dane-se é libertador, né? O dane-se é libertador. O nome disso é muito bom, né? Mas porque é muito difícil, né? É libertador, mas é... É difícil. Não, mas eu falo que o meu dane-se, ele vem com muita responsabilidade. Mas tem que ser, liberdade, né? Com responsabilidade, que eu acho que tem um pouco disso, né? Então, assim, não é que eu quero liberdade. Não, você tem consciência da sua liberdade, mas, obviamente, você carrega também toda uma responsabilidade ali junto com isso, né? E, Carol, pra gente terminar... estamos num boteco. Carol só bebe café sem açúcar há muito tempo, Carol. Desde que eu comecei a tomar café. Eu comecei a tomar café depois que a Júlia nasceu. Porque eu voltei a trabalhar e eu ficava exausta. E eu sou viciada hoje.
Jura? Ela chegou aqui e falou, eu quero um café. Então pronto, café sem açúcar, sem nada. Mas podia ser álcool também? Eu não sabia. Podia, claro que pode. Nessa hora, ó, já passou das 5, super top bebida. Super top bebida, 6 horas já. Carol, então pra terminar, a gente tem aqui as nossas bolachas de chopp do Dane-se. E atrás tem uma frase do Dane-se. Eu queria que você lesse essa frase e me falasse de como que ela faz sentido dentro do que você está vivendo hoje, esse seu momento. A paz que você procura está no dane-se que você não diz. A paz que você procura está no dane-se que você não diz. Eu procuro a paz da liberdade. E muitas vezes quando você segura o dane-se, está segurando alguma coisa, está segurando um desejo, está se travando. Então, super faz sentido. É que eu realmente acho que é difícil chegar ao dane-se. Que a gente falou, não é um dane-se, tipo, não tô nem aí. Não é isso. É longe disso. Né? Longe disso. É só um dane-se, acho que é você saber hierarquizar o que é importante ou não, o que realmente é essencial na tua vida ou não, é essencial no teu dia a dia ou não, e no tamanho que as coisas têm na sua vida. Principalmente no momento que a gente vive, acho que é muito difícil fazer isso. Mas a gente é resistente. A gente é resistência e somos escorpianas, tá? Tá, gente? Eu tenho um ascendente, eu pego uma carona. Pega ascendente, eu também sou ascendente escorpião. Eu sou Libra com ascendente escorpião, Adoro Libriano. Libriana é mais tranquilo, né? A Libriana é mais tranquilo, tranquilo até demais às vezes. Meu irmão é Libriano. Olha aí, ó, tá vendo? Adoro. Carol, obrigada, Carol. Obrigada. Espero que você tenha gostado. Eu também tava morrendo de saudade da Carol. A gente sempre se encontrava no Rio, na Globo, nos corredores e tal, camarim, tempão sem se ver. E agora ela vai estar mais tempo aqui em São Paulo, também vai ser bom poder dividir. A Pode Carol. ter o vinho. É isso. Pode beber um vinho? Pode. Carol bebe também, gente. Gente, obrigada pela sua companhia. Se você já se inscreveu no canal, muito obrigada. Se você ainda não se inscreveu, já aproveite e se inscreva. Deixe seu like, seu comentário, que aí isso vai fazer um engajamento. A gente vai aprendendo, né, Carol? Mundo novo. O YouTube vai distribuir mais esse episódio. A gente vai bombar em todos os lugares. Então, obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo pela sua companhia. Um beijo em você e até semana que vem.